tarde, pessoal. Nós estamos aqui mais uma vez, né, para falar sobre as nossas atividades, nossas visões de trabalho para o estudo dessa semana. Os temas dessa semana eles foram norteados para o ensino da dança dentro do ambiente escolar, né? E alguns trazem algumas visões, tipo, alguns métodos, algumas observações de como a gente deve ensinar na prática o conteúdo dança. Até porque ele é um conteúdo que está presente em todas as fases de ensino, desde lá do infantil até o ensino médio. E ele deve sim estar dentro da prática dos nossos alunos, porque ele fornece fomentos para aumento do repertório cultural, da cultura física realmente, expressão, socialização. Então, a dança ela só traz benefício realmente no que tange ao ensino dela para os nossos alunos, né? Só que a gente vai de frente a muitos problemas que os próprios textos já nos trazem, né? E a gente encontra na nossa prática profissional. E um deles é o que alguns professores não se sentem aptos a desenvolver esse conteúdo dentro do ambiente escolar. O que que vocês acham sobre isso, amigos? Sobre os nossos temas da semana? Bom, já que eu me identifiquei, fui uma das professoras que identifiquei com a dificuldade de ministrar o conteúdo. Né? Esse ano eu estou ministrando aula para o oitavo ano e, segundo a BNCC, o quarto bimestre é só dança. E não é qualquer tipo de dança, né? É dança de salão. E aí eu parei na seguinte situação. Atualmente, os jovens já não gostam de fazer algo que na cabeça deles vai fazer com que eles passem vergonha. Só gostam grande maioria de estilos de música de procedência até um pouquinho duvidosa. E aí eu me deparo com o bimestre todo, conteúdo danças de salão e voltadas para danças clássicas. Valsa, por exemplo, é uma delas. E paralelo a isso, eu não me vejo uma pessoa apta para ministrar o conteúdo porque eu não sei dançar. E aí eu lendo os textos, né, principalmente o texto que fala sobre a reconceitualização da dança na educação física, eu meio que vi como um norte, vi como uma luz, porque, se eu não estou enganada, é esse texto que fala sobre o TDFU, né? E eu vi como uma possibilidade de não ficar somente na teoria e ter a questão da prática até com as próprias vivências deles, porque ele segue um passo a passo a ser seguido, que é bastante interessante, fazendo com que o aluno se torne agente do próprio aprendizado, né? E, paralelo a isso, tem como você construir atividades para que o próprio aluno vá perdendo a vergonha, para que ele comece a gostar, ou tentar, pelo menos, gostar através do lúdico, daquele conteúdo. Né? O outro texto também fala sobre a questão das abordagens. Eu lembro que no período da graduação eu tive, sim, metodologia do ensino da dança. Eu não lembro se foi no quarto período ou foi no quinto período, mas foi logo no começo. E aprendemos assim um pouco de dança clássica, tivemos algumas apresentações de dança na infância, tudo, mas a realidade em si parou por aí. Eu não dei uma continuidade. É uma coisa que aparentemente eu não tenho habilidade. E assim como outros colegas também sentem essa dificuldade. Paralelo a isso, foi levantada uma vez uma questão, e eu ainda nem tinha chegado no conteúdo de ministrar danças, porque em outras séries do Fundamental 2 que eu já havia ministrado aula não tinha o conteúdo dança, ou então se tinha, eu não prestei atenção, de professores de artes que sentiam dificuldade na hora da dança por alunos serem evangélicos ou a religião deles não permitir. E aí eu tô com relação a essa realidade. E aí gera o questionamento, o que fazer nessa situação? Os próprios textos, eles trazem duas vertentes, né, para o ensino do conteúdo dança dentro do ambiente escolar. Ele traz realmente essa visão mais, eu vou usar o termo tecnicista, que é um pouco mais da área do esporte, né, mas ele traz mais uma visão de aplicar técnicas, gestos, montagens coreográficas para chegar ao objetivo do aluno dançar. Já o TGFU, ele vem realmente com essa visão mais do brincar, do explorar, das vivências anteriores, até chegar
ao aluno se sentir habilidoso, enfim, mais livre Aham. para participar de forma efetiva, né? Então, Jaque, Elton, o que que vocês já ensinaram esse conteúdo? Como é que vocês se sentiram? Quais são as contribuições que vocês acharam nos textos? Então, como a Tatiane disse, assim, não é querer ser redundante, né? Mas eu também tive uma vivência bem fraca no conteúdo dança. Na faculdade, realmente ficou muito a desejar. Eu acho assim, o que aprendemos ali bem foi a questão do ritmo, né? Das oitavas musicais, enfim, que é um passo importante, mas se limitou muito a esse passo a passo, né? Não de acordo com o que a gente leu nessa semana, que foi justamente partir do ponto onde o aluno se encontrava, de acordo com o que ele sentia, para depois partir para uma coisa mais elaborada num segundo momento. Então, realmente, eu acho assim, no meu ponto de vista, eu, é uma fraqueza, vamos dizer assim, que eu treino no meu currículo, ensinar dança, não é uma coisa fácil, mas, assim, às vezes que eu procurei fazer, eu acho que eu fui totalmente ao contrário do que eu li no texto, vamos dizer assim. Eu sempre tentei partir de uma parte mais tecnicista. Eu confesso para vocês que partindo mais assim do histórico, dos tipos de dança. Então, para mim, esse texto ele foi uma luz também, no sentido de aprimorar a minha forma de trabalhar e de entender uma nova visão. E, assim, eu espero poder estar aplicando na minha rotina. Mas entre as dificuldades para ministrar esse conteúdo, essa unidade temática dentro da escola, eu vejo que tem assim três pontos, né? Um é a questão da escola ser um ambiente muito esportivista, então assim os conteúdos de esportes acabam sobressaindo muito em detrimento a esse conteúdo e acaba tendo essa barreira. E justamente a questão de um lado um pouco machista também, né? Dos meninos acabam jogando um pouco o clima da aula para baixo, e a gente às vezes tem uma dificuldade de contornar essa situação, de até convencendo, né? De repente, até usando essa técnica do teaching, dancing, eu acho que de repente pode até ser uma situação bem interessante. E uma terceira é a questão religiosa, que a Tatiana comentou, que realmente esbarra nesse ponto, né? Tem uma questão religiosa bem forte, que acaba atrapalhando um pouco isso, e a gente tem que ter um cuidado, de repente, extra, para poder favorecer isso aí na hora de escolher a música, de repente. Então, eu vou tentar pensar alguma coisa dessa forma para poder utilizar essas técnicas aí no meu dia a dia. Também não querendo ser redundante quanto ao que vocês já falaram, né? Eu tive e ainda tenho essa grande deficiência, provavelmente devido à minha formação, né, acadêmica, onde a disciplina que eu tive de dança, que se chamava Metodologia de Ensino da Dança, era a gente só conseguiu aprender a apresentar um espetáculo de dança, né? Não teve assim uma questão de um processo metodológico, né, didático pedagógico para a gente aprender a ensinar o outro a dançar, não dar essa autonomia ao aluno, é porque a gente não teve essa autonomia. E aí, baseado nos textos, né, um dos textos que fala das abordagens contemporâneas, ele explana novas tendências que algumas eu não conhecia, né? Principalmente quando ele pontua ali a visão do professor holístico, né? Que ele tem que trabalhar em cima do modelo holístico para ele perceber e o aluno se perceber sendo o protagonista. Como fala também um dos autores citados, desculpe, Rudolf Laban, ele fala da dança criativa, né? Que talvez se nós tivéssemos isso na nossa formação, a gente teria transmitido ou mediado essa forma de dança, né? Mas a gente subentende que a dança a gente trabalha na escola de uma maneira muito, digamos assim, tecnicista, né? Através de aprender passos, coreografias e ritmos. E a dança não é simplesmente isso. Com a leitura dos textos, eu consegui é,
abrir mais a minha mente para entender a dança além da própria dança, né? Porque, como explica o texto do Ensinar a Dança para a Compreensão, que dançar é ir além da dança propriamente dita, né? Que o objetivo do, do TDFU, ele vai de encontro com o TGFU, né? Que é o Teach Game for Understanding. E isso é algo inovador, de uma das metodologias do século XXI, que o conhecimento ele é criado e não é apenas descoberto, ou seja, o conhecimento está ali, só que como é que eu vou adquirir esse conhecimento se eu não posso reinventá-lo, né? Se eu não posso dar essa autonomia ao meu aluno, como ele mesmo fala, que o modelo do ensino da dança para a compreensão é um modelo que envolve os alunos na dança autêntica, né? Nas experiências deles, com base nas experiências deles, vão criar as coreografias, as danças próprias. E, e é um tabu que a gente tem que enfrentar, né? Para tentar reverter essa atual situação que nós temos, né? Na escola. É exatamente isso, né? Quando o texto ele traz uma alternativa do ensino da dança através do TDFU, ele realmente traz 6 pontos a serem meio que seguidos para se atingir o objetivo de que é uma experiência mais satisfatória pelo aluno, né? Entender que a dança ela é uma experiência lúdica. Dentro do ambiente escolar, nós não estamos lá para formar bailarinos. Esse não é o objetivo da dança. Assim como quando nós estamos ensinando um esporte, não é formar atletas, é fazer com que ele tenha uma maior experiência com aquele conteúdo, e é em todos, né? Mas aqui a gente está falando especificamente dos textos da semana que traz o ensino da dança, né? É preciso entender também que o aluno precisa ter uma apreciação pela dança, entender exatamente de onde ela veio, por que que ela acontece, como que a gente pode trazer esse resgate cultural da nossa realidade ou numa realidade próxima, né? Tipo, as regionais que nós temos aqui. Nós sabemos quais são nossas danças regionais, mas nosso aluno também precisa saber quais são as danças regionais do Sul, quais são as danças regionais pelo mundo, né? Desenvolvendo uma conexão, uma exploração com o meio que ele está inserido, uma exploração que tem que ser crítica. O aluno não pode simplesmente fazer porque nós estamos mandando. O aluno tem que fazer porque ele tem que levar para a vida dele aquilo, se tornar pessoas ativas fisicamente, né? E aí, por último, vem sim um refinamento de habilidades e uma performance na dança. Mas ele é um objetivo final. E a própria BNCC do novo ensino médio, por exemplo, ele traz o ensino do conteúdo dança como também uma possibilidade de espetáculo. Mas se vocês verem lá o conteúdo dança no Fundamental 1, no Fundamental 2, esse não é o objetivo, é a experimentação Experimentação. unicamente, né? É essa, é esse se sentir parte de um meio. Mas no ensino médio, você pode sim aumentar um pouco o grau de dificuldade, né? E isso eu aplico muito dentro da minha escola do ensino médio. Eu tenho um grupo de dança na minha escola do ensino médio, né? Inclusive, agora em novembro, nós vamos estar participando de uma competição a nível regional. E os meus alunos estão se dedicando muito, estão se dedicando para ensaiar. A semana passada já foi, essa semana, na verdade, que passou, foi uma loucura de leva a menina para tirar medida para figurino, e escolhe figurino, e faz um evento na escola para levantar o dinheiro para pagar esses figurinos. E, enfim, essa experiência de levar o aluno além do simplesmente experimentar, mas de fazer com que o aluno possa enxergar uma possibilidade transformadora no ambiente dele, através da dança ou de qualquer outro conteúdo, também é um objetivo da educação física, né? Eu espero poder ter sido clara nas nossas Kate, falas, né? E contribuído. só Pode para falar. complementar, né, um ponto bem marcante que o texto do Ensino à Dança fala é a alfabetização física, né, que não é só a preocupação com o entendimento cognitivo do aluno, né, para ele aprender a dança, aprender os passos, a ordem certa, a temporização, mas essa alfabetização física que vai para além daquela dança, daquela coreografia, né, que ele vai levar para o resto da vida. E acho que é o que se resume a tudo isso que a gente colocou aqui. E o que você disse aí também, assim, é o que a gente às vezes se cobra muito, né?
de querer fazer um conteúdo com muita qualidade, já falando justamente isso. O objetivo é que o aluno curta aquele momento, ele fruir também, né? Como uma forma de se movimentar, como todas as outras que também são Socializar, né? importantes dentro do conteúdo. Isso, para poder ter essa vivência importante dentro das aulas de educação física. E no segundo texto fala uma visão bem interessante, que é uma visão mais holística, de ensinar, enxergar o aluno como um todo, né? Naquela revisão bibliográfica ali já deixa bem claro que que essa barreira é muito importante do professor se ultrapassar, de não ser só esse professor técnico, querer fazer uma coisa assim preocupada 100% na abordagem técnica da dança, mas de fato, né, fazer uma coisa mais voltada para o próprio aluno mesmo, para ele curtir esse momento também. Mas E o próprio fora, eles trazem exatamente o próprio texto desse que você falou, desculpa, Tati, da abordagem, ele traz essa deficiência na formação dos professores, né? Quando ele nos torna simplesmente agente de passador de um conteúdo e não apreciador do conteúdo, né? aí volta para o próprio exemplo do que o Elton falou, porque assim, né? As pessoas que não têm experiência, elas vão para a parte técnica, passar o conteúdo, porque foi assim que, de certa forma, durante muito tempo a gente aprendeu com relação ao esporte. E agora que estamos mudando. Aí pega a realidade da tua escola, talvez seja uma realidade diferente de outras escolas do ensino médio, porque você já tem uma vivência, é algo cultural. E aí os alunos eles têm essa possibilidade de experimentar, assim como deveria ter em outros. Tem muita gente que se descobre na dança, tem muita gente Sim. que se descobre é, numa organização de um espetáculo, por exemplo, ou se movimentando, ver uma forma, não me dei bem em nenhum tipo de atividade física, mas a dança é uma atividade física que pode ser divertida, porque tem a música. Então, a importância, é a verdade é assim, né? Dos últimos textos, não que não fosse, os últimos não foram importantes, mas para mim esse meio que foi um divisor de águas. Não que o do TDFU não tenha sido, do TGFU, mas pode ser aplicado em outras áreas, né? Essa questão da parte do lúdico, porque eu, sendo bem sincera, como eu falei no começo, eu não sabia o que ia fazer, mas agora eu já tenho uma luz de como ministrar o conteúdo. E é isso. E é exatamente essa a contribuição que o ProF está trazendo para a nossa formação, né? Fazer a gente sair de fora da caixinha, da formação que a gente teve, para o mais amplo, que são as possibilidades que a gente tem a mais de fazer o melhor pelo nosso aluno, né? Então é isso, gente. Obrigada pela colaboração mais uma vez. E vamos que vamos. Obrigada. Tchau, tchau.